Marcos 14, a partir do versículo 53. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, estenda as tuas mãos sobre nós, aplica a tua palavra pelo poder do teu Espírito e nos leve, ó Deus, realmente a entender, compreender, saber, ter conhecimento dessa palavra, mas que o teu Espírito nos dê sabedoria para o entendimento espiritual, para a aplicação nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ser edificados pelo Senhor num momento tão sublime, que é o momento de adorarmos o teu nome. Que o Senhor fale conosco conforme a tua vontade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos 14, a partir do versículo 53. Você vai abrir a sua Bíblia, acompanhar no texto, ficar com ela aberta, porque nós vamos concentrar no texto para a nossa edificação nesta noite. Marcos 14, a partir do versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmias, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Irmãos, nós estamos na sexta-feira de madrugada, na última semana de vida do Senhor. O Senhor vai ser crucificado daqui a poucas horas, aqui depois do texto, né? E nós vimos anteriormente que na quinta-feira à noite, na quinta-feira foi um dia bem cheio. Ele tomou a ceia com os discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Getsêmani, ora, soa sangue, fica naquela angústia toda e sai do monte acompanhado dos seus 11 discípulos, que agora, não sai do monte não, que ele foi preso no monte, e ele é acompanhado agora dos seus 11 discípulos, porque Judas já estava traindo, e aí ele foi preso. Nós vimos semana passada sobre a prisão dele. Agora Jesus está sendo levado na sexta-feira de madrugada, antes do dia nascer, provavelmente entre 1h e 3 horas. Por que provavelmente? Porque ele havia dito a Pedro que Pedro negaria na hora antes do galo cantar. E o primeiro canto do galo é na madrugada de 3 horas da manhã, antes que o galo cantasse às 3 da manhã, Pedro iria negar. E Pedro está aqui assentado no meio
de um grupo que estava ali em volta de uma fogueira. Então foi nesse horário que ele estava sendo julgado na casa de Anás, do sumo sacerdote. Por quê? Porque o templo estava fechado de noite, então não poderia ser no templo. Quando nós pegamos esses textos, esses textos do julgamento de Jesus, é bom que você pegasse o texto em Mateus, capítulo 26, que são 10 versículos, 57 a 68, e pegasse também o texto de Lucas, capítulo 22, versículos 63 a 71, e o ideal seria você pegar talvez 3 ou 4 Bíblias, e também o texto lá de João, capítulo 15, onde aparecem algumas coisas relacionadas com esse julgamento. Se você abrir 3 ou 4 Bíblias e ler um, ler outro, você vai ver que cada escritor deu foco em alguma coisa. E quando nós vamos ler esse texto, nós precisamos de entender o que aconteceu nesse capítulo, final do capítulo 14 e no capítulo 15, para que você entenda o que é que Jesus estava passando ali. Então, Jesus estava sendo processado naquela noite. Na verdade, ele sofreu 2 processos. Quero que você preste bem atenção nisso. Ele sofre 2 processos. O primeiro processo é o processo eclesiástico. A gente tem nossa cabeça fica meio confusa com isso. Ele sofre um processo no meio religioso. Israel, você tem que lembrar que Israel estava sob o domínio romano, e por ele estar sob o domínio romano, para manter o povo um pouco mais tranquilo, Roma fez com que Israel estivesse todo aquele movimento religioso, com sumo sacerdote. Esse povo tinha autoridade religiosa. Então Roma deixa que eles tenham autoridade religiosa, e Roma estabelece a autoridade civil. Então havia julgamento eclesiástico, julgamento no meio do povo religioso e julgamento no meio civil. Então Jesus é primeiro julgado no meio eclesiástico, pelos religiosos, pelos líderes religiosos. Os 2 processos, eles tinham 3 estágios. Então, cada processo desse tinha 3 estágios. O primeiro estágio era uma audiência preliminar perante Anás. A gente encontra isso lá em João, capítulo 18, versículo 12 a 14, versículo 19 a 23. Eles prendem Jesus e levam Jesus perante Anás, que era o sumo sacerdote. Depois ele é levado perante o sinédrio, aonde tem os anciões. Aqui o texto aqui de Marcos vai dizer que ele é levado, principalmente aí no capítulo 15, versículo 1, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes e os anciões. Então, pela manhã, ele é julgado, ele tem uma audiência de madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Depois ele é julgado diante do sinédrio, depois que o dia amanhece, e depois um processo perante o mesmo grupo. Ele é julgado 2 vezes diante do sinédrio. Então ele é julgado às 6 da manhã e logo depois diante do sinédrio. Depois ele vai para o julgamento civil. Você pode pensar assim, mas tudo isso? Tudo isso. Aí ele vai para o processo civil. No processo civil, ele é primeiro julgado perante Pilatos. Pilatos o julga primeiro. Depois ele é julgado perante Herodes, no processo civil. E depois ele volta a Pilatos e é julgado de novo perante Pilatos. Então ele é julgado perante Pilatos, ele vai ser julgado por Herodes e ele volta perante Pilatos. A condenação pelo sinédrio, tem algumas coisas aqui que a gente precisa de entender. Primeiro,
Essa audiência preliminar com Anás não poderia ser de noite, teria que ser de dia, e a audiência foi de noite. Segundo, a condenação perante o Sinédrio não poderia ser feita em menos de um dia depois do primeiro processo. Existia isso. Se ele passou pela audiência e foi acusado de algum erro, ele teria que ser julgado e depois ele só poderia ser condenado no outro dia. Tinha que passar um dia entre o julgamento e a condenação. Por quê? Para que o Sinédrio tivesse a oportunidade de refazer a pena. Meus irmãos, Jesus, aconteceu tudo com ele entre 3 da manhã e por volta de 9 horas da manhã. Porque ele vai ser crucificado meio-dia. Em menos de 12 horas, eles fazem tudo. Outra questão que nós encontramos aqui, esse julgamento não poderia ser em dia de festa. As grandes festas religiosas de Jerusalém. Não podia ser na Páscoa, não poderia ser no Pentecostes, não podia. Então, por isso que nós vimos já alguns versículos atrás, que eles estavam programando matar Jesus depois da festa. Vocês se lembram? Que eles programavam matar Jesus depois da festa. Quando Judas aparece oferecendo para entregar, eles aproveitam a oportunidade e fazem essa montagem, esse cambalache, vamos dizer aqui, essa maracutaia, e condenam ele. É isso que está aqui no texto. Então, se você for parar para pensar que Jesus foi julgado, que ele foi levado, segundo nós lemos em Isaías 53, diante dos seus acusadores, que ele foi condenado, você tem que pensar o seguinte: Jesus, sendo inocente, foi condenado de uma forma completamente arbitrária. O julgamento dele foi injusto, não poderia ter sido feito conforme foi feito. Então vamos ver o texto. Primeiro, no versículo 53, diz que ele foi levado junto ao sumo sacerdote e reuniram-se lá naquele horário da noite. O sumo sacerdote era Caifás. Caifás era genro de Anás. Anás e Caifás, Anás era um manipulador rude, ele era ardiloso, ele era oportunista. Caifás tinha uma vida completamente tortuosa, um cara com a vida completamente torta, vamos dizer aqui. O que predominou nesse julgamento foi a inveja que tinham de Jesus. Vocês têm que lembrar que Jesus virava para esses homens, inclusive Anás, Caifás, e dizia: hipócritas. Jesus entrou no templo e expulsou exatamente os cambistas que vendiam, e parte do dinheiro que eles lucravam no pátio dos gentios era levado exatamente para Anás e Caifás. Era para o templo. E eles eram a quem dominavam o templo. Então esses homens tinham uma vida completamente torta. Vocês lembram de João Batista que acusa? Que vai acusar, fazer acusação e morre por causa disso. Então, essa elite, vamos dizer assim, de religiosa e civil daquela época, era um povo meio complicado. No verso 54, nós temos o registro de que Pedro entrou na fortaleza, ou na casa, e ele vai se assentar junto as pessoas que trabalhavam ali naquela casa, que na verdade era uma mansão, tinha um pátio externo, e o pessoal estava ali aquentando-se no fogo.
Com certeza a noite estava fria, Pedro entra. Meus irmãos, nós falamos muito que Pedro negou Jesus, mas repare uma coisa, os únicos 2 apóstolos que vão lá para ver o julgamento é Pedro e João, o resto correu tudo, e Judas que traiu, que também não aparece aqui, mas o único que vai lá é Pedro e João. Pedro e João são os únicos que tiveram coragem de entrar no pátio do palácio. A noite estava fria e Pedro estava lá junto com o pessoal aquentando o fogo. No versículo 55 e 56, nós vamos ver, os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitas testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Nesses 2 versículos, 55 e 56, eles são mencionados como aqueles que planejam a morte de Jesus. A culpa, as Escrituras culpam o sacerdote e todo o Sinédrio pela morte de Jesus. Nós encontramos isso também lá em João capítulo 11, versículo 53. Eles são mencionados como aqueles que planejaram a morte de Cristo. Às vezes nós culpamos a multidão que diz, crucificam, crucificam. Mas quem liderou a multidão para gritar crucifica, crucifica, foram os sacerdotes. Foi eles que planejaram tudo. Eles montam aquele esquema, eles fazem tudo isso. O julgamento foi uma farsa, liderado por homens pecadores, julgando um justo, um que não tinha pecado. Então montaram toda uma farsa e decidiram condenar Jesus, e conforme diz o texto, as testemunhas não falavam coisa com coisa. Então, um julgamento onde tem alguém inocente, e um fala uma coisa, outro fala outra, um faz um testemunho, outro faz outro testemunho. Quando chega no versículo 57, 58, 59, é mais interessante ainda, que diz, levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Meus irmãos, Jesus não disse que destruiria o santuário. Isso aqui é uma mentira. Jesus disse, olhando o santuário, vocês destruam esse santuário que eu reedificarei. Não o santuário físico. O texto diz que ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Então eles arrumam uma testemunha que mente de forma descarada. Ele não havia dito isso. As testemunhas eram falsas. Ele simplesmente está lá sentado, calado, como ovelha muda, foi levado diante dos seus criadores, calado. E eles tentando alguma forma de arrumar uma acusação contra ele. Então Jesus não havia dito isso, e nós temos que lembrar disso. Ele não disse que destruiria o templo. Ele nunca disse isso. Ele falou, vocês destruam o templo, que eu vou reedificar. O quê? Um novo templo, que estava falando da sua morte. O versículo 60 e 61 é interessante, porque levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Meus irmãos, havia uma proibição de que o réu falasse algo que o incriminasse. Parece moderno, né? Mas o que nós vemos hoje já existia naquela época. Então eles interrogam, eles querem que Jesus fale alguma coisa para se defender da acusação.
Mas a acusação é falsa. Jesus faz o quê? Cala a boca. Fica em silêncio. Fala nada. E a situação vai se complicando, porque o sumo sacerdote, ele vai ficando agitado nessa questão. Eles já estavam agitados, quando ele diz, aí o sumo sacerdote diz: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Nessa pergunta, ele age de forma ardilosa, porque ele faz uma pergunta que Jesus tinha, ele faz uma pergunta como juramento. Você tem que responder essa pergunta. E Jesus ouve a pergunta, ele cita e ele responde. Quando Jesus responde, ele cita Daniel e a sua posição de autoridade, e que ele voltará e julgaria aqueles que estavam julgando. É o que Jesus fala. Quando ele chega, ele responde, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Eu sou aquele que Daniel profetizou e que vocês tanto falam. Vocês vão me ver assentado ao lado do Todo-Poderoso, e eu voltarei para julgar vocês. Aqui, meus irmãos, usando aqui uma expressão popular, os irmãos me permitam, o caldo entornou. Aqui o caldo entorna, porque ele fala isso, e aí, quando ele fala isso, a hipocrisia do sumo sacerdote chega no ponto máximo. Ele tenta mostrar uma aflição no versículo 63, 64, porque ele fala aí que ele rasgou as roupas. Tinha um método próprio de rasgar a roupa, não era simplesmente sair rasgando, mas tinha uma forma própria de rasgar a roupa, aonde demonstrava uma aflição por aquilo que a pessoa estava falando. E, na verdade, ele não estava fazendo nada disso. Ele simplesmente faz uso daquele ato para convencer as pessoas. E tanto é que ele vai perguntar: ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Aí no versículo 64, e todos o julgaram réu de morte. O que vocês acham? Blasfemou ou não blasfemou? E então julgaram ele como réu de morte. Como ele blasfemou, a pena pela blasfêmia era morte. Qual morte? Vocês lembram como Estevão foi morto? A pena da blasfêmia era morte por apedrejamento. Essa era a morte pela blasfêmia. Então eles condenam Jesus por blasfêmia, e eles passam a agir de forma, meus irmãos, desumana. Porque é duro até da gente ler o versículo 65. Puseram-se alguns a cuspir nele. Lembrem-se, não tinha acusação fundamentada. Ele não falou blasfêmia, ele só citou a profecia do Velho Testamento. Ele não blasfemou contra Deus. Ele cita a profecia do Velho Testamento. Aí eles passam a cuspir nele, cobrem o rosto dele, tampam os olhos e passam a dar murros, a bater. Agora vocês vão entender por que Jesus não conseguiu carregar a própria cruz. Porque eles passam a bater nele,
e fazem um desafio. Profetiza. Quem está te batendo? E passam a cuspir, bater e machucar, e os guardas tomaram abofetadas. E ele recebe tudo aquilo. Irmãos, esse é o texto. Lembrem-se, é o primeiro julgamento. O julgamento no meio dos religiosos, daqueles que deveriam ter aceitado e recebido Jesus. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que Jesus é o verdadeiro vencedor aqui. Eles vão condená-lo, vão matá-lo, mas ele é o vencedor, porque ele foi condenado de forma inocente. Ele era inocente. Ele não tinha culpa naquilo que eles estavam fazendo com ele. Esse texto nos ensina que Jesus tem a verdadeira paz. Meus irmãos, não tem como alguém suportar tudo isso de forma tranquila. Sabendo que o que ele iria passar, ele não responde. Ele cala a sua boca. E ele passa por esse momento sem reagir. Jesus tinha e tem a verdadeira paz. Por isso, nós acabamos de cantar o quê? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus tem a plena humildade. Esse texto nos ensina isso. Porque, meus irmãos, você ser acusado por algo que você fez, não é problema. O problema é você ser acusado por algo que você não fez. Toda vez que alguém fala com você, algo que você não falou, algo que você não fez, a nossa reação é reação de reagir de forma intempestiva e muitas vezes de forma dura, porque nós não queremos ser acusados de algo que nós não fizemos. Então Jesus tem a plena humildade, ele se humilha diante de tudo aquilo que ele estava passando. Lembrando que quem está sofrendo as bofetadas, toda aquela humilhação, é o Criador, o Filho de Deus. Não podemos esquecer disso. E o que esse texto nos ensina sobre o ser humano? Meus irmãos, o ser humano é isso que está aqui. Não precisa de a gente ficar delongando muito, porque nós vamos saber que o homem sem Cristo, ele é mau, ele é covarde, ele é ardiloso, ele é audacioso, ele é agressivo, ele é falso. É o que nós encontramos aqui. Está tudo aqui. Essa é a realidade do ser humano. Bateu, cobriu, blasfemou contra Deus. Vamos, profetiza, profetiza. Quem é que está te batendo? E dá um tapa na cara de alguém que está com o olho tampado e fala quem foi que te bateu. É isso que está acontecendo aqui. Esmurraram, deram bofetada e ainda falava, profetiza, você não é filho de Deus? Você não acabou de dizer que você é o filho do homem? Então profetiza. E ele suporta tudo aquilo em silêncio. Ele suporta tudo aquilo em silêncio. Então esse texto nos mostra o que é o ser humano sem Cristo. Agora o ser humano em Cristo, ele pode mudar. O ser humano em Cristo, com Jesus no coração, ele pode ser diferente, ele pode ser como seu Senhor, ele pode ser honesto, ele pode ser justo, ele não precisa ser audacioso, ele não precisa ser covarde, ele pode ser verdadeiramente como o seu Senhor. Então, esse texto nos mostra esses dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que é mau, é covarde, é corrupto, e quem tem Cristo no coração pode ser diferente. Meus irmãos, o que nós vamos fazer com esse texto?
O que a gente faz com isso? A gente lê um texto desse que deixa a gente um pouco revoltado, né? Porque não é possível que a gente lê um negócio desse e não fica assim. Tem que se controlar, porque dá uma vontade de... Que coisa, que maluquice é essa? Primeiro, você tem que saber que os ímpios, na maioria das vezes, são injustos nos seus julgamentos. Primeira coisa que você precisa saber. Você não precisa ficar esperando muita justiça de ímpio, não. Você pode falar assim, mas teve um julgamento justo aqui, acolá. Pode ter, não estou dizendo que todos são injustos, mas uma coisa é certa, se acontecer injustiça, pode esperar. Não está acontecendo nada de novo. Então, não espere do ímpio julgamento justos. Segunda coisa, a religiosidade sem Cristo e sem base bíblica condenam aqueles que são cristãos e que fazem como Cristo. Esse é o perigo da religiosidade sem base bíblica. Quem condenou Jesus no primeiro julgamento daquela noite foram os religiosos. Foram aqueles que diziam que criam no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A religiosidade sem base bíblica, ela condena de forma errada. Cuidado com a religiosidade sem a base bíblica. A crueldade humana se manifesta em todos que não são controlados pelo Espírito Santo. Põe isso no seu coração. O ser humano sem o Espírito Santo, ele é cruel, ele é mau. Mas bom, é paciente, meus irmãos. Aquelas características que nós encontramos, amor, paciência, longanimidade, bondade, misericórdia, que estão em Gálatas, capítulo 5, aquilo é fruto do Espírito. Só tem aquelas características aqueles que têm o Espírito Santo no coração. O ser humano sem o Espírito Santo, ele é cruel, ele é mau. Outra coisa que esse texto nos ensina: seja tranquilo quando passar por um julgamento sendo inocente. Jesus sofreu tudo isso em nosso lugar. Hoje nós estamos vivendo uma tendência de incentivo a você a reagir aos seus direitos. Você já ouviu essa expressão? É meu direito. Meus irmãos, Jesus não reivindicou o seu direito. Ele sofreu a punição. Cuidado com esse negócio. Você pode sim reivindicar seus direitos. Estou dizendo que você não possa fazer isso. As leis estão aí para isso, você pode fazer sem problema nenhum, mas cuidado com o seu coração. Cuidado para que você não faça isso no sentido de vingança. Cuidado para que você não reaja, não esteja reagindo à altura daquele que é ímpio que está te agredindo. Cuidado. É um direito? É. Mas cuidado com o seu coração, para que você não esteja agindo conforme aqueles que te agridem. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aqui nós estamos só dando uma pincelada, porque o próximo texto nós vamos encontrar Pedro. O que Pedro fez? Ele vai lá olhar e se assenta junto àqueles que haviam prendido Jesus. Ele está lá no meio deles, sentado, esquentando fogo. É porque é o que está escrito aqui. Ele está diante de uma fogueira, uma noite fria, e ele está esquentando. Nós vamos ver semana que vem o que acontece com ele, que o próximo texto vai ser exatamente quando uma mulher, uma criada, chega perto dele e fala com ele. Mas não se assente na roda dos escarnecedores. Lembre do Salmo 1: não ande, não pare e não se assente. O primeiro erro de Pedro foi estar assentado com um grupo errado. Esse foi o primeiro erro de Pedro. Então, que nós estejamos, meus irmãos, nesse texto, aprendendo que Jesus foi
primeiramente julgado pelos religiosos, por aqueles que deveriam saber quem ele era, por aqueles que deveriam adorá-lo, por aqueles que deveriam ouvi-lo, mas ele não se dobrou ao sofrimento. Jesus não se dobra diante da dor, Jesus não se dobra diante da humilhação, ele se mantém firme no propósito de caminhar firmemente para a cruz no nosso lugar. Quem armou tudo foram os líderes religiosos, quem confirmou foi a multidão, e o motivo pelo qual ele passou tudo isso é o meu e o seu pecado. É o meu e o seu pecado. Porque foi por mim que ele morreu, e foi por você que ele morreu. Quem armou foram os religiosos da época. Quem confirmou foi a multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Mas o motivo verdadeiro é o meu e o seu pecado. Foi por isso que ele passou por tudo isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor realmente esteja operando nas nossas vidas e nos ajudando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e refletisse um pouco. Você sabia